pelo convite, em estar aqui, por ter organizado este webinar. Um forte abraço também a todos os participantes, colegas e amigos. Com pena não podemos esticar esta conversa pela tarde fora, mas as coisas são como são. Eu olhando para a agenda e para aquilo que eram os temas que estavam a ser propostos no webinar, eu tentei trazer uma coisa que focasse ao tema da juventude, o tema que é subjacente a este evento, mas tentei fazer algo que me permitisse olhar para a juventude não necessariamente a partir de dentro, ou seja, não analisando a juventude pela juventude, mas eu tentei trazer uma comunicação que abordasse a juventude a partir do lugar do Estado. Ou seja, a minha comunicação é uma proposta de uma leitura histórica da relação entre o Estado angolano e a juventude angolana, mas através de algo específico, que é a memória de um herói. Um herói que é pouco controverso, um herói cuja memória é invocada pelo Estado, no sentido de moralizar a juventude angolana. E esse herói, José Mendes de Carvalho, hoje é ainda. Esta é uma comunicação que se baseia no trabalho que eu tenho vindo a desenvolver no âmbito do projeto CROM, Memórias Cruzadas Políticas do Silêncio. É um projeto que tem lugar aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e este é um texto que está agora a ser submetido a uma revista científica também. Eu antes de mais, e acho que perceberão porque, mais ao final da comunicação, vou fazer uma breve introdução sobre quem foi José Mendes Carvalho já ainda, alguém que pessoas da minha idade ou mais velhas que eu em Angola certamente saberão quem é, mas pessoas com metade da minha idade provavelmente saberão apenas o bairro Agenda, outro tipo de coisas. No entanto, é alguém muito, muito importante e eu começo por aí. Então, José Mendes nasceu em Dalatã, 29 de julho de 41, fazia parte de uma família assimilada, círculos metodistas, uma família importante na zona de Cateto, acaba a instrução primária por volta de 54, vai para Luanda continuar os seus estudos, fica hospedado na casa de Agostinho Pedro Neto e Maria da Silva Neto, que são precisamente os pais do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. É nessa casa que José Mendes conhece Deolinda Rodrigues, um dos grandes vultos das heroínas angolanas, e também o seu irmão Roberto Almeida, um importante e conhecido nacionalista, do quadro do MPLA. É durante esta estadia que José Mendes se começa a imiscuir naquilo que é a vanguarda do nacionalismo moderno angolano, se quisermos, em Luanda, rodeado de pessoas que agiam na clandestinidade e que se tornariam das faces mais visíveis do MPLA naquilo que toca à sua luta de libertação contra o colonialismo português. A partir de 57, a PIDE começa a atuar em Angola. Em 59 prende vários nacionalistas angolanos, o episódio que foi conhecido como Processo de 50, entre eles inclui-se André Mendes de Carvalho em Engaxido, conhecido nacionalista e escritor angolano, precisamente primo José Mendes de Carvalho, que foi enviado para a prisão de Tarrafal juntamente com vários outros nacionalistas das antigas colónias portuguesas. Com as suspeitas da PIDE a cair naqueles círculos sociais em torno de José Mendes em Luanda, decide, juntamente com Ismael Martins e Luísa Figueiredo, fugir de Luanda em direção ao Congo Leopoldville, hoje com Kinshasa. Disfarçados... Alô? Ok. Disfarçados de camponeses, saem de Luanda a pé, em busca de trabalho nas plantações do norte de Angola e eventualmente chegam ao seu destino, com Leopoldville, onde enquadram as fileiras do MPLA. E eu perguntei ainda, como numa entrevista ainda este ano em Luanda, ao Ismael Martins, quando é que o José Mendes de Carvalho de facto se torna hoje ainda. E ele diz-me, e cito, ele já era hoje ainda aqui em Luanda, durante a nossa fuga ele tornou-se um homem das massas, um comandante. Tomás Ferreira e Agenda assumiram-se como comandantes militares, havia um grupo de jovens selecionados para ir estudar na Checoslováquia, mas aqueles que queriam educação militar foram países como a Argélia. E foi para aí que a Agenda foi. Temos um momento aí em que o José Mendes Carvalho se tornou comandante da Agenda, fim de citação. Portanto, hoje ainda é uma pessoa conhecida, foi comandante em Cabinda, na segunda região política militar do MPLA, em 64, com a extinção do Exército Popular de Libertação de Angola durante a primeira Conferência de Quadros, em 64, é promovida a comandante-geral do destacamento de guerrilheiros do MPLA. Na altura tinha 21 anos, portanto muito jovem. Em 1966 acompanha Agostinho Neto à Conferência Intercontinental em Havana, onde conhece Fidel Castro e já era, obviamente, um comandante famoso e membro do Comitê Diretor do MPLA, quando foi enviado para a terceira região político-militar em 1966, a conhecida Frente Leste. E foi precisamente na Frente Leste, a 14 de abril de 1968, que perde a sua vida num assalto a um posto militar português, em Caripande, na província do Mochico. E a sua memorialização começa desde imediato.
é aqui como quero focar. Sendo o 14 de Abril, como todos sabem, o dia da Juventude de Angola, celebrado tradicionalmente pela JMPLA, cujo patrono é a OGM. 3 dias depois do ataque a Caripando, que é fatal para a agenda, o órgão oficial do MPLA, Vitória Morte, anunciou, 17 de abril de 1968, que ainda tinha sido de facto morto em combate. E reconhecendo e prestando homenagem a este combatente, a primeira Assembleia do MPLA na Frente Leste, entre 25 e 28 de agosto de 68, atribui o título de Filho Bem Amado do Povo Angolano e Combatente Heroico do MPLA. 2 anos depois, 14 de abril de 1970, é feita uma pequena cerimónia com caixão fechado, em Cabinda, onde tinha combatido. Tudo isto antes da independência de Angola, portanto, acima de tudo, tudo antes da altura em que o MPLA ainda não controla os mecanismos do Estado, mecanismos estes que lhe permitem uma difusão de memórias muito mais robusta, muito mais perene e muito mais hegemónica, como sabemos. Depois da independência, e acima de tudo, a partir de 75, no final dos anos 70 e muito dos anos 80, o número de vezes que a agenda é evocado na história recente de Angola traduz os variedíssimos usos e instrumentalizações da sua memória. Estes atos de memória revelam um padrão constante em conteúdo e formato, mas que essencialmente posicionam a agenda como um modelo a seguir. Um modelo que a juventude deveria seguir. Traduzido em slogans repetidos em discursos políticos, jornais, panfletos, boletins políticos, slogans como o humanismo de Enda, vamos seguir o exemplo de Enda ou o heroico exemplo de Enda, são alguns deles repetidos pela MPLA e pela sua Organização de Massas para a Juventude, a JMPLA, durante os anos 70 e 80. As publicações do partido apresentam-no como um herói moral, descrito como o exemplo de um grande militante, o perfil do herói, o símbolo da juventude angolana, símbolo de coragem e bravura, militante insubstituível, elogios que são acompanhados por realces à sua honestidade, coragem, lealdade, iniciativa em estar na linha da frente, e apresentar um modelo que outros possam seguir. Portanto, o que acontece durante estes anos, durante os anos 60 e 80, é que a memória de hoje ainda acaba por ilustrar um exemplo daquilo que é um imperativo moral que o Estado angolano tentou incutir na juventude angolana. Não é? Hoje ainda serve como um combatente heroico e serve como um exemplo de lembrete, se quisermos, à nação angolana do papel da juventude nas conquistas do MPLA, um elemento com o qual os cidadãos angolanos e angolanas são ou foram incentivados a identificar-se com. Porém, a invocação da sua memória está profundamente subordinada àquilo que são as lógicas de poder político em Angola. O comprometimento da população com os ideais do MPLA e com as circunstâncias políticas e militares de Angola era precisamente aquilo que o regime procurava quando invocava a memória de hoje ainda, principalmente junto à juventude daqueles anos. Prova deste cálculo articulado, se quisermos, entre memória e a política do momento, a política que se vive no momento, reside, penso eu, de forma muito mais clara na década de 80. A década de 80 é uma década complicada, Angola já tinha sido atacada pela África do Sul antes da independência em 75, uma altura em que o regime do apartheid tentava controlar uma cadeia de eventos, enfim, que iria pôr no poder um regime comunista ou socialista, se quiserem, num dos últimos bastiões de poder branco na África Austral. Depois de 79 a 80, a agressão sul-africana a Angola e também o apoio que a África do Sul dá à UNITA intensifica-se, uma provocação à qual o governo angolano vai, obviamente, responder. E uma das respostas, dentro de um leque de várias opções, vem no formato de políticas de memória. Portanto, a mobilização de memória histórica contra a agressão imperialista. A 14 de abril, volto a dizer, Dia da Juventude, celebrado Dia da Juventude em Angola, 14 de abril de 1980, Afonso Banduna me lembrava a juventude angolana do papel de hoje ainda na luta contra o colonialismo e o imperialismo, dizendo, cito, o comandante hoje ainda foi e sempre será o símbolo da juventude angolana, porque sabia com a sua honestidade, coragem, determinação e espírito de sacrifício como assumir a luta da juventude ao lado do MPLA, na guerra incessante contra o colonialismo e o imperialismo internacional. Fim de citação. Resumindo algo mais complexo, mas basicamente a agressão sul-africana leva à Batalha do Cuito-Conaval e nessa batalha o MPLA precisava obviamente de mobilizar a juventude para as suas fileiras. É com esse fim que a memória do hoje ainda começa a providenciar um mecanismo narrativo, se quisermos, uma articulação entre aquilo que é um imperativo moral de defender a nação contra as forças do imperialismo, que a tentavam destruir, obviamente, sublinhando sempre o papel e a responsabilidade da juventude
como herdeiros dos predicados da luta de libertação e do futuro de uma Angola que tinha de ser livre de intervenção externa. E uma análise de dois discursos proferidos nos dias 14 de abril de 1987 e 1988, ao tempo da Batalha de Cuituco-Naval, lá está, mostra-nos precisamente da forma como a memória de Enda é utilizada para mobilizar a juventude angolana em torno do MPLA. A pessoa que faz o discurso de celebração do dia 14 de abril de 87, portanto, meses antes da batalha, não é o típico quadro da JMPLA ou do MPLA, mas o próprio Ministro da Defesa, que na altura era Pedro Maria Tonha Pedalé, um homem cuja respeitável reputação já o precedia há alguns anos, convidado a falar no segundo congresso da JMPLA, 14 de abril de 87, sob o slogan A Juventude e a Defesa da Pátria, Pedalé notou que a maior responsabilidade da defesa do país caía sobre a juventude, chamada a defender a revolução e a memória de todos os que caíram pela independência e progresso social de Angola. Pedalé invocou o exemplo do Agenda, e cito, cuja trajetória de vida de exemplo de combatente justo continua a servir de inspiração para toda a nossa juventude, nas resistências aos apelos e manobras do imperialismo, que vê na nossa juventude o melhor alvo para subverter a nossa revolução. Fim de citação. Um ano depois deste discurso, já depois do fim da Batalha de Cuituco-Naval, 14 de abril de 1988, o Bureau Político do MPLA publica uma longa declaração no Jornal de Angola, em celebração do 20º aniversário da morte de Agenda, que é uma data que acaba por ser articulada com um recente episódio militar. Eu trago-vos aqui um pequeno trecho, espero que não seja muito chato, mas eu acho que é interessante. E cito, na ocasião do 20º aniversário da morte em combate do comandante Agenda e do Dia da Juventude Angolana, o Bureau Político do Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho saúda os jovens combatentes das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, cuja bravura e audácia no combate aos invasores sul-africanos tem sido garante da defesa da nossa revolução, a nossa soberania nacional e integridade territorial. O Grupo Político do Comitê Central do MPLA Partido de Trabalho reafirma que a juventude nas Forças Armadas, Corpo de Segurança e Ordem Interna tem sempre correspondido com as exigências da guerra e da agressão que nos foi imposta pelo regime racista de Pretória, compreendendo que a defesa da pátria constitui uma tarefa sagrada, primária e honrosa. Portanto, muito a lógica de haver, obviamente, dentro do slogan o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, dentro do próprio MPLA as suas várias organizações de massas, a OMA, a JMPLA e a OPA, entretanto, dentro da JMPLA, precisamente a ligação e o trazer a juventude para dentro das filas do MPLA através daquilo que é o exemplo e a moralização que hoje ainda a combatente heroico deixou na história de Angola. A Batalha de Cuituco-Naval resulta num impasse político, leva os beligerantes à mesa de negociação, produz os acordos de Nova Iorque em 88, eventualmente abre portas para Bicessa em 91, para as primeiras eleições em Angola em 92, se me permitirem este muitíssimo brusco resumo da história dos anos mais importantes de Angola, se calhar. Interessante aqui é que depois da viragem democrática, o regime de memória altera-se. E com ele altera-se, obviamente, a evocação dos heróis. Mas, ironicamente, esta alteração não é a favor de uma pluralidade de figuras. Pelo contrário, nos anos 90, mas especialmente nos anos 2000, o Estado silenciou a maior parte dos seus heróis. E a maior parte dos seus heróis, leia-se, os heróis do MPLA. Esta prática já tinha sido conseguida em 1977, com a purga de alguns heróis do MPLA da história de Angola, casos de Jacó João Caetano, monstro imortal, nos seguimentos do alegado golpe de Estado de 27 de maio de 77, mas até o próprio Agostinho Neto viu a sua memória relegada às páginas dos livros de histórias, o seu exemplo de pensamento político frequentemente esquecido na nova Angola dos anos 2000, especialmente depois de 2002 com o fim da Guerra Civil. No que toca à agenda, eu fiz um trabalho que foi analisar as capas e os conteúdos do Jornal de Angola no dia 14 de abril, dia da juventude, mas também datas circundantes. Portanto, eu fui ver as capas e os conteúdos do Jornal de Angola desde 12, 13, 14, 15, 16 de abril, desde o ano 1975 até ao ano 2017. Este trabalho confirmou que a memória do Agenda foi marginalizada, retirada do seu ponto original de memorialização, aquele dos anos 75 até o final, até 92, e totalmente sujeito às novas dinâmicas de poder em Angola. O silenciamento da memória do Agenda nos escândalos políticos, populares e mediáticos coincide com profundas mudanças à economia política angolana nos anos 90. Rapidamente, dizer que o Partido Único de matriz socialista é substituído por uma economia de mercado liberal, transformada em regime oligárquico na forma de capitalismo de rendas, focado na exploração das amplas reservas de petróleo de Angola. Mas, como tentarei demonstrar,
a memória continua a ser, para o Estado, obviamente, um mecanismo de forte mobilização e de credível moralização da sociedade. Alguns autores afirmam que os heróis têm uma função social. Alguns têm potencial para estabilizar a ordem social, mas também se podem tornar um risco quando se tornam demasiado excessivos ou rebeldes. E eu acho que, e o meu trabalho, as minhas conclusões dizem que, de facto, hoje ainda pode perfeitamente ser um desses casos, com potencial para estabilizar, mas também para criar uma narrativa rebelde. O MPLA construiu a sua memória, a memória do Agenda, como um exemplo de honestidade, de coragem, de lealdade, de defesa e emancipação do povo angolano. Mas nos anos 2010, o silenciamento de Dienda coincidiu com uma nova forma de oposição política em Angola, o início de uma vaga de protestos sociais sobre as quais o Rui e o Hitler já aqui falaram. Durante esse período, a narrativa construída em torno do Agenda poderia ser muito mais facilmente apropriada pelos ativistas que apontavam um dedo às contradições do regime esse cada vez mais dominado por vamos dizer, um crescente culto à personalidade de José Eduardo dos Santos. Ou seja, o heroísmo moral de Agenda, tal como construído pelo MPLA, estava muito mais em linha com as exigências dos ativistas do que com as práticas políticas e económicas da elite angolana. E se no passado a Agenda tinha servido para mobilizar a juventude, propondo o seguimento do seu exemplo, da sua matriz moral, de forma a criar uma narrativa de emancipação, de patriotismo, de defesa da soberania, no seio da corrupção e da má gestão de muito daquilo que era público, ou quase tudo público, e parte privada, dos anos 2010, a memória de hoje ainda não serve, obviamente, para encobrir os abusos praticados pelas elites, que deixam o país numa gravíssima condição socioeconómica, afetando particularmente as oportunidades da juventude essa que é representada por hoje ainda na organização de massas do MPLA-JMPLA. É neste contexto que o silenciamento dos anos 90 e 2000 da memória do Agenda dá lugar, nos anos 2010, à sua ativa substituição por uma outra figura, que é a figura de José Eduardo dos Santos. Esta substituição de Agenda por José Eduardo dos Santos é óbvia em duas entrevistas concedidas por Sérgio Ruscova, que na altura, ao Jornal de Angola, que na altura era secretário-geral da JMPLA, precisamente nos dias 14 de abril de 2011 a 2013. Eu vou-vos tentar falar aqui isto muito rápido. Na entrevista de 2011, questionado sobre como iria a JMPLA organizar as comemorações do dia 14 de abril, Ruscova afirmou que teria lugar em todas as províncias do país e culminar com uma homenagem nacional conduzida pela juventude angolana a José Eduardo dos Santos. Na entrevista de 2013, intitulada José Eduardo dos Santos é modelo para a juventude, ponto de interrogação, a resposta à questão, e cito, quem é a principal referência da juventude angolana hoje, Sérgio Ruscova dá uma resposta muito direta, e passo a citar, o principal fator de referência da juventude é a figura do presidente José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos é a figura de referência da juventude angolana na fase atual, porque a sua atuação inspira os jovens, muito jovem assumiu os destinos do país, dedicou toda a sua juventude à causa do povo angolano e os jovens de hoje conhecem melhores momentos da sua vida diária, fruto de uma paz que é trabalho de todos os angolanos, mas indubitavelmente temos que destacar que teve como timoneiro, como arquiteto, o engenheiro José Eduardo dos Santos. Claro que, e como já aqui falámos brevemente, em 2017 Angola tem um novo presidente e depois de 2018 José Eduardo dos Santos começa, acho que podemos dizer que começa a cair em alguma desgraça. Os seus aliados de décadas abandonam de um dia para a noite, o antigo presidente e a sua família começam a tornar-se ativos tóxicos políticos para o novo regime político em Angola, um regime com um novo presidente focado naquilo que é o combate à corrupção. E o que eu descubro é que esta nova fase política em Angola, e penso que lhes podemos chamar uma nova fase política em Angola, tem um impacto sério, grande e muito rápido naquilo que é o regime de memória. Eu, como já tinha dito, a memória histórica tem sido uma das armas mais utilizadas pelo MPLA no combate que tem feito ao longo da sua história. Foi novamente utilizada para assistir na campanha que procura renovar a legitimidade do MPLA através da memorialização de todos os seus setores, em particular a classe política, de negócios e, obviamente, a juventude. E é aqui que hoje ainda começa a entrar novamente na narrativa da JMPLA. Constatando com o silêncio dos anos 90 e 2000 e com a sua substituição nos anos 2010, hoje ainda volta a aparecer no discurso político depois de 2017.
dois ou três exemplos. Em 2018, a JMPLA organiza uma primeira feira de Educação, Tecnologia e Cultura, onde estive jovens a vários domínios com o Prémio de Mérito MPLA, com o Prémio de Mérito Hoje Ainda. Em novembro de 2019, pela ocasião do 57º aniversário da fundação do JMPLA, o exemplo de Hoje Ainda é volta a ser falado, destacado no discurso do primeiro secretário do MPLA, do Norte, de nome Ernesto Mangala. Mas o mais óbvio, portanto, o mais chocante para mim, certamente irónico, não é necessariamente um evento, ou não é necessariamente um discurso, mas sim uma fotografia. Uma fotografia que andou a circular no WhatsApp, em Luanda, e em Angola, e não só, que eu apanhei em fevereiro. Infelizmente eu não vos vou mostrar a fotografia, porque não fui eu que a tirei, não tenho autoria sobre ela, e porque estão pessoas na fotografia que eu não sei quem são, portanto, prefiro não mostrá-la, mas vou-vos falar dela. É uma fotografia tirada na sede da JMPLA, penso que no gabinete do seu secretário-geral. De um lado tem uma figura que eu não sei quem é, do lado direito tem o atual secretário-geral da JMPLA, o Sr. Crispiniano dos Santos, e atrás estão três quadros. Três quadros que nos mostram uma progressão histórica que nos é bastante conhecida em Angola. O quadro ao lado esquerdo, o primeiro quadro ao lado esquerdo, é que tem a fotografia de António Agostinho Neto. O terceiro quadro, do lado direito, tem a fotografia de João Lourenço. No meio, onde estaria normalmente o quadro de José Eduardo dos Santos, não está um quadro de Hoje Ainda. Portanto, é uma situação em que num dos gabinetes do JMPLA em Luanda temos esta progressão, António Agostinho Neto, Hoje Ainda, José Eduardo dos Santos. Não é obviamente irónico que exista uma fotografia de Hoje Ainda nas paredes da JMPLA. É sim irónico que tenha sido essa fotografia que tenha substituído a fotografia de José Eduardo dos Santos, ou quadro de José dos Santos, quadro esse que, enfim, estava em todas as instituições, em todos os lugares públicos em Angola e até em alguns privados. Isto precisamente numa altura em que enfim, o governo angolano tenta desesperadamente moralizar a sociedade, moralizar a juventude, certamente acalmá-la, certamente tentar trazê-la de volta para o seu seio, mas acima de tudo mostra-nos também que por muitas modificações que hajam aos regimes de memória, efetuadas obviamente pelas modificações do próprio regime político, a memória de heróis, e a memória de heróis como hoje ainda continua a ter um papel claro nas ideologias políticas dinamizadas pela presença de João Lourenço, continua a ser um mecanismo que o Estado angolano, presidido pelo partido no poder, entende que continua a funcionar para mobilizar e moralizar a juventude angolana. Portanto, resta-nos agora estar atentos e ir percebendo até que ponto é que a agenda vai mais ou menos entrando naquilo que é a forma como o Estado angolano, dentro das suas campanhas anti-corrupção, pretende ou tenciona relacionar-se com a juventude angolana, algo que se pouco faz terá que eventualmente começar a fazer. E pronto, é isto que eu tenho. Obrigado.